proporcionalidade. Bem, hoje a gente vai abordar um texto do professor Robert Alexy, né, intitulado Dignidade Humana e Análise da Proporcionalidade. Bom, sintam-se à vontade para me interromper, sintam-se à vontade, né, para fazer suas considerações, tá? É só pedir a palavra, abrir o microfone, que a gente vai dialogando. Mas a minha intenção aqui na manhã de hoje é fazer uma explicação geral sobre os elementos principais do texto, tá? Ele é um texto em inglês, né? Então, fazer a explicação dele presume um certo tipo, né, de necessidade de fazer uma tradução, né, em alguns momentos, tá? E aí pode ser que a gente tenha aqui algum problema, né? Eu traduzi de um jeito, vocês traduziram de outro, e isso é natural, e a gente vai, né, discutindo também sobre o emprego adequado das proposições que são levantadas aqui no texto, tá? Esse texto ele foi um texto que ele foi apresentado pelo professor Robert Alexy em 2014, quando ele recebeu um título de doutor honoris causa pela Universidade do Oeste de Chapecó, né, Santa Catarina, a UNOESC. Eu tive a oportunidade de participar desse evento, eu tive a oportunidade de ouvir a defesa desse texto, né? Publiquei um texto também, né, nos anais desse evento, falando sobre a teoria dos direitos fundamentais, a teoria do direito, fazendo ali uma análise entre o que a gente não pode chamar de um debate, mas assim o fundamento epistêmico da proposta da teoria dos princípios do Alexy, comparando com o do Orff, né? E isso é um tema que a gente já veio trabalhando nas reuniões passadas, mas aqui especificamente no texto dele, na palestra dele, a publicação ela vai ocorrer, né, já em 2015, né? Ele preparou esse texto só para essa apresentação, só para essa palestra, né? E ele, na verdade, apresentou dois. Ele apresentou esse, a dignidade humana e análise da proporcionalidade. Ele apresentou também o conceito do não positivismo inclusivo, né, ou includente, tá? Que é um texto que é trabalhado mais para a teoria do direito, né, que a gente está falando sobre, né, direitos humanos, direitos fundamentais e proporcionalidade. Mas esse texto ele já começa, né, com uma grande introdução, né, que a gente pode perceber que ela vai terminar depois do tópico 2, né, mas o tópico 1, o Robert Alexy ele vai apresentar duas concepções de dignidade humana, que é a concepção absoluta e a concepção relativa de dignidade humana. E ele vai colocar essas concepções em lados opostos, né? Ele vai dizer, dentre outras coisas, que a concepção absoluta é a garantia da dignidade humana, ou ele vai dizer que, para a concepção absoluta, a garantia da dignidade humana é uma norma que tem precedência sobre todas as outras normas em todos os casos. Você percebe aqui, então, que ele está tratando a dignidade da pessoa humana, né, a partir dessa perspectiva absoluta, dizendo que todas as vezes que ela colidir com qualquer outro direito, em qualquer circunstância, a dignidade humana sempre terá precedência sobre outros princípios ou sobre outros direitos. Tá? Se a gente admitir essa tese, a lei de balanceamento ela fica prejudicada, porque a aplicação da dignidade humana em casos concretos ela vai se dar de modo subsuntivo, ou seja, mais lá para frente no texto ele vai dizer que essa é a perspectiva, por exemplo, de se tratar a dignidade humana enquanto uma regra, porque a gente acaba presumindo aqui que ela vai se encaixar no conceito de que ela constitui um comando definitivo e que ela vai ser aplicada subsuntivamente. A consequência é que qualquer interferência com a dignidade da pessoa humana seria um exemplo de violação. De outra sorte, quando a gente aborda a questão sobre se a dignidade da pessoa humana pode ser tratada a partir de uma concepção relativa, o Alex vai argumentar. A questão sobre se a dignidade humana é ou não violada se torna uma questão de proporcionalidade para a concepção relativa. Tá? Então, de modo completamente contrário, a concepção relativa de dignidade humana
ela vai preceituar, ela vai prever que se a gente quiser saber quando é que a dignidade humana ela está sendo violada ou não, nós precisamos submeter aquela determinada ação específica ao crivo da proporcionalidade. Significa dizer que, uma interferência caracterizada enquanto proporcional é uma interferência constitucional. E ainda mais, se isto for verdade, né, se esta for a tese que a mais correta nesse sentido, a própria ideia de uma concepção relativa de dignidade humana pressupõe a necessidade de se discutir a proporcionalidade. Significa dizer aqui, né, e essa é a hipótese que vai ser levantada pelo professor Robert Alexi, é a de que a concepção relativa é mais correta e que a concepção absoluta de dignidade humana, ela, de um certo modo, acaba, né, se externando de maneira precipitada e acusando algum tipo de prejuízo para a aplicação e para a concreção dos direitos, especificamente no que tange a colisão dos direitos em face, né, à dignidade humana. No segundo tópico, que ainda seria, né, um tópico introdutório, o Robert Alex ele busca explicar que essa disputa, esse debate sobre a concepção relativa e a concepção absoluta de dignidade humana não é um debate estritamente teórico, né? Você pode pensar então que o que ele está dizendo não tem nenhuma significância prática, né? Um significado prático. E ele vai então defender que a pesquisa que está sendo orientada aqui, ela é uma pesquisa que tem sim um significado prático, tem sim uma significância prática, dado o fato de que o próprio Tribunal Constitucional Alemão já se posicionou, por vezes utilizando uma concepção absoluta de dignidade humana e por vezes utilizando uma concepção relativa de dignidade pessoa humana, e o fato é que mesmo tendo todo o respeito, né, mesmo tendo todo o apreço pelos julgados, né, do Tribunal Constitucional Alemão, o Alex ele argumenta que os critérios ofertados, os critérios oferecidos e a distinção que é oferecida dentro da jurisprudência alemã é altamente insatisfatória. Por quê? Porque ele não estabelece para a gente de maneira suficientemente clara qual é o sentido que vai ser empregado, né? E como é que a gente pode orientar o nosso debate dentro da prática. E é uma nota de rodapé. De fato, galera, o Alex ele pode ter vários defeitos, podem se fazer várias críticas ao Alex, mas no âmbito da teoria do direito, da teoria dos direitos fundamentais e da aplicação do direito, ele é um jurista que se interessa em resolver questões práticas, né? Daí porque muito me interessa a investigação e a pesquisa dele, porque ele não é uma pessoa que vai tratar o direito exclusivamente enquanto uma categoria analítica ou enquanto uma categoria abstrata. Tá? Mas para a gente finalizar essa introdução, né, esse tópico aqui, o Alex ele vai destacar para a gente algumas decisões, né, em que ele vai demonstrar a ideia, né, o modelo da concepção absoluta de dignidade humana e o modelo da concepção relativa de dignidade da pessoa humana dentro da jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão. Tá? Sobre esse assunto, vamos lá para o texto. E aí o que está entre aspas são as traduções que eu fiz do original. Né? Então, o Tribunal Constitucional Alemão já se posicionou a respeito da concepção absoluta, e o que é que o Alexi traz aqui para a gente? Né? Dois trechos. O tribunal enfatizou que a dignidade humana requer uma proteção absoluta para um núcleo de autodeterminação privada. Né? Aqui se discutiu sobre a possibilidade, por exemplo, de se intervir nos espaços privados ou na propriedade das pessoas, quando elas estão, por exemplo, escutando uma determinada música, num determinado volume e tal. E aqui o que o Tribunal Constitucional Alemão está enfatizando, na verdade,
é que, para que a gente possa proteger a dignidade da pessoa humana, a gente ter que deixar um núcleo de autodeterminação privada que não pode sofrer nenhum tipo de intervenção externa, né, de qualquer outro direito. E o Alex vai argumentar em cima disso algo no sentido de que isso gera uma grande dúvida e acaba desembocando numa grande contradição, que é o fato de que se a gente trabalhar, por exemplo, uma ideia de pesos, e se a gente trabalhar uma ideia de hierarquia normativa, significaria dizer que mesmo se nós tivéssemos, por exemplo, princípios com maior peso colidindo com essa ideia de proteção de um núcleo de autodeterminação privada, por exemplo, se nós tivéssemos um direito de natureza constitucional colidindo com essa proteção do núcleo de autodeterminação privada, e nós estivéssemos fazendo uma comparação, por exemplo, entre Constituição e Código Civil, então nós aceitaríamos, em tese, que aí é a contradição, que o Código Civil, se estivesse atribuindo um peso, né, maior para a não intervenção na dignidade humana, preservando esse núcleo de autodeterminação privada, ele seria aplicado em face da Constituição. E isso é uma contradição. Né? Isso é uma contradição. O Alex ainda vai citar aqui para a gente uma outra decisão, né? E ele vai dizer expressamente o seguinte: mesmo interesses públicos supremos ou imponderáveis, né, o outweighing public interests, né, não podem justificar infringir o núcleo da autodeterminação privada. Nenhum tipo de balanceamento, de acordo com o princípio da proporcionalidade, tem lugar. Tá? E aí, novamente, né, é a crítica que vai ser feita. Se essa é realmente a proposição, então significa dizer que, em todas as hipóteses que um princípio colidente tiver um peso maior do que a dignidade humana no caso concreto, a gente vai aplicar a dignidade humana, e não o princípio colidente. Né? Essa questão de interesses públicos supremos, ou outweighing public interests, ela vai aparecer aqui ao longo do texto, né, várias vezes, né, esse termo, essa expressão, e ela vai ser utilizada aqui enquanto um contraponto, né, prático para a gente pensar na colisão. Tá? De outra sorte, quando a gente fala da concepção relativa de dignidade humana, o Robert Alex, ele cita aqui alguns casos, e o caso que mais me chamou a atenção é o caso, né, que vai trazer os três argumentos, né, da ponderação. Né? O Alex, ele traz: em casos em que o perigo representado pelo criminoso deve ser determinado, não há nenhum motivo para substanciar que o princípio da proporcionalidade deve ser observado. Então, se você tem uma pessoa, né, que o Josué estava falando antes da gente começar a reunião, se você tem um investigado não, né, se você tem um criminoso sendo perseguido pela polícia, que ele apresenta um alto risco para a ordem pública, um alto risco para a instrução do processo, não tem como você dizer que ele necessariamente deve ficar solto para que seja cumprida a observância da dignidade humana dele. Nesse caso, o Tribunal Constitucional Alemão, na verdade, demonstra para a gente que a decretação da prisão preventiva ela não viola a dignidade humana, mesmo que isso configure na prática uma certa restrição do direito de liberdade de locomoção. Né? Por quê? Porque a gente e não transitou em julgado, né? Não é uma sentença transitada em julgado, tal, não é uma decisão transitada em julgado. E por que ela não configura? Porque justamente nós estamos aqui, né, realizando uma ponderação. Nós estamos aplicando o princípio da proporcionalidade para que a gente possa manter esse camarada preso, mesmo que ele tenha aqui toda essa outra rol, essa outra cartilha de direitos que podem ser levantadas a fim, né, de argumentar, mas isso não está infringindo a minha dignidade humana? Né? Ponto de interrogação. Mas o outro caso, né, que vai ser citado pelo Robert Alex, ele é o caso que ele vai trazer aqui três argumentos, e é um caso, né, do meu ponto de vista, muito interessante. Eu fiquei muito instigado em ler essa decisão, né, se houver tradução, porque ler em alemão vai ser bem difícil para mim. Mas que é o caso em que a gente tem a seguinte situação: o camarada ele foi preso, e durante o tempo que ele ficou preso, ele deixou a barba e o cabelo dele crescer.
E aí ele foi chamado para que ele cortasse o cabelo e a barba para que ele pudesse ser identificado criminalmente, né? Porque ele era suspeito de um outro crime. E aí o tribunal, ele se negou, né? Óbvio. Não, não vou me negar, eu tenho o direito de ficar com o meu cabelo e a minha barba do jeito que eu quiser. Isso é dignidade humana. Tá, beleza. E aí o Tribunal Constitucional Alemão se manifestou no seguinte sentido, né? De que nós deveríamos submeter esse caso ao crivo aqui de três argumentos, né? De três elementos da decisão, para no final, né, eles demonstrarem que isso não configura uma violação à dignidade humana. Estou mandando você cortar seu cabelo contra a sua vontade. Estou mandando você fazer a sua barba contra a sua vontade. Mas por que isso não viola a dignidade humana? De acordo com o Tribunal Constitucional Alemão, a gente tem que analisar isso a partir do aspecto, né, do argumento da intensidade da interferência, da colisão com os interesses públicos supremos, né, outweighing public interests, de novo, e o objetivo daquele comando, o objetivo daquela determinada pedido específico, né, ou comando, conduta específica, né, que seria cortar o cabelo e cortar a sua barba. E o Tribunal Constitucional Alemão, ele entende, né, que, a intensidade da interferência ali, ela é admissível, ela é permissível, ela não gera uma tensão negativa, né, que é quando a gente pensa que nos princípios colidentes, né, eles não ofendem, né, eles não ofendem, eles não estão, de um certo modo, se colocando é, é, de modo contrário a esses interesses públicos supremos ou imponderáveis, né? Eles estão, na verdade, objetivando atingir esses interesses, e o objetivo não é humilhar o camarada, mas é, na verdade, resolver, né, um problema. Então, não tem como a gente dizer aqui que obrigar esse brother a cortar o cabelo e a barba necessariamente infringe a dignidade humana dele. Tá? E aí, então, o Alex ele vai lançar a sua tese, né? Que enquanto vocês ainda entravam, a gente estava conversando sobre isso. E a tese central do Alex é que a concepção relativa, né, de dignidade humana é correta, mas que existe algumas características da dignidade humana que se movem na direção de algo, né, que pode ser considerado enquanto absoluto, né? Essa é a tese central dele aqui na página 85, né? Antes dele iniciar o tópico 3, que é uma revisão bem sistemática, né, e bem sintética da teoria dos princípios, né, e alguns elementos básicos da teoria dos princípios, como a distinção entre regras e princípios. Antes de eu passar para o próximo ponto, alguém quer se manifestar, quer fazer alguma colocação? Doutor, eu achei muito interessante a questão do objetivo da interferência. Quando ele fala que o objetivo não é humilhar, mas sim a garantia de um direito. Eu acho que esse é um critério analítico muito interessante e me lembra critérios analíticos até da economia, você acredita? Porque muitas vezes, numa tentativa de resolver um problema, a gente parte de um pressuposto de que determinada ação, determinado prejuízo, será tomado para um bem maior, a garantia do interesse público e do direito. Perfeito, Caio. Perfeito. Mateus, Gabriel, Josué, vocês querem se manifestar também sobre algum elemento dessa introdução? Não, professor. Excelente. Beleza. Até aqui todo mundo entendeu a mesma coisa, né? Calma que a gente já vai chegar no caroço do angu, tá? Já vai chegar agorinha mesmo. Mas então, quando o Alex ele já inicia, né, a parte dispositiva, crítico-argumentativa do texto, ele acabou de introduzir para a gente ao grande problema da pesquisa dele, ele, como eu disse, vai começar fazendo uma grande síntese do que ele já escreveu e ele já desenvolveu, né, no seu livro da teoria dos direitos fundamentais, né?
Assim, é um livro assim, introdutório, inicial, apesar de ser um livro que ele publica depois da sua grande tese de doutorado, que é a Teoria da Argumentação Jurídica, né? Mas ele é um livro, né, basicamente, que quando você ouve falar sobre direitos fundamentais, você é indicado a ler esse livro, né? E ali você vai ser apresentado, né, aos grandes debates que o Alex vai fazer e as grandes referências que ele vai apontar dentro do mainstream da teoria do direito, né, e dentro da tradição jurídica alemã. Isso é um outro detalhe. Vocês já devem ter percebido que o Alex ele não tem o hábito, ele não tem o costume de se dirigir, a não ser quando ele escreve sobre o conceito de validade do direito, né? Ele não tem o costume de se dirigir à construção de uma teoria geral que vai ser aplicada indistintamente em qualquer lugar e tal, assim. É possível, na consequência, você tentar aplicar o que ele está falando em outros contextos. Mas ele sempre, do meu ponto de vista, é mais ou menos assim como se fosse uma técnica argumentativa. Mas ele sempre se dirige na teoria da argumentação jurídica. Ele fala, é uma teoria da argumentação jurídica para a justificação da racionalidade da decisão dos juízes na Alemanha. Aí, na teoria dos direitos fundamentais, essa é uma teoria dos direitos fundamentais para a Constituição alemã, Grundrecht, né? Então, o Alex ele sempre vai fazer mais ou menos isso. E aqui, apesar de ele estar falando de dignidade humana, ele também está trazendo aqui elementos de julgados do Tribunal Constitucional Alemão, elementos da tradição jurídica do país dele. O que é uma coisa muito legal, mas que para nós que estamos recebendo essa tese é um pouco perigoso, porque a gente não vive a mesma realidade que ele, os nossos tribunais não decidem do mesmo jeito que o Tribunal Alemão, né, o Tribunal Constitucional Alemão, embora o Gilmar Mendes ache diferente, mas a gente tem que ter todo um cuidado, porque a gente precisa considerar esses elementos, né, quando a gente fizer esse transporte. Mas o fato aqui é que ele vai trazer a obra dele, Teoria dos Direitos Fundamentais, e ele vai novamente falar para a gente sobre essa ideia da distinção entre regras e princípios, que é uma coisa que a gente já veio batendo ao longo das duas últimas reuniões. A gente viu essa distinção com Virgílio, a gente viu essa distinção com Humberto Ávila, né? O próprio Humberto Ávila tem um livro dedicado exclusivamente a essa distinção, mas aqui o Alex ele vai apresentar para a gente, né, os elementos gerais, básicos. Regras são comandos definitivos, a sua interpretação e a sua aplicação é subsuntiva, e as regras são, portanto, determinadas. Né? De outra sorte, os princípios eles podem ser compreendidos enquanto mandamentos de otimização, eles são realizados sempre na maior medida possível, e eles constituem deveres prima facie, né? Justamente pelo fato de que eles não são comandos definitivos. Tá? Eles são deveres prima facie porque você vai conhecer algo que você deve realizar da melhor maneira possível, sem saber exatamente como você vai fazer isso. E pelo fato dos princípios terem esses elementos, eles vão acabar, então, existindo na dimensão de peso, e a sua aplicação vai se dar por meio de balanceamento. Tá? E aí entra em cena a tal da proporcionalidade. No tópico 3.2, então, o Alex ele vai explicar para a gente um pouquinho o que é a proporcionalidade. Tá? Ele vai partir do pressuposto, e isso faz sentido dentro da teoria dele, que a proporcionalidade é um princípio, ou que ela tem uma estrutura de princípio, muito embora ela possa ser descrita a partir da existência do que ele chama de 3 subprincípios. Tá? A gente já fez a leitura do Virgílio, que discorda disso, a gente já fez a leitura do Humberto Ávila, que também discorda disso. Né? Se a gente fosse colocar aqui num ranking, eu acho que hoje a galera estaria mais tendente a aceitar, né, a proposta do Humberto Ávila, pelo menos dos encontros que a gente já fez, mas ainda não faz isso, tá? Vamos colocar em xeque aí ainda essa questão, porque a gente ainda tem um livro inteiro para ler da crítica da ponderação. Mas o Alex ele vai, então,
trazer aqui para a gente esses elementos, e ele vai explicar a proporcionalidade dentro dessa perspectiva de que ela é um princípio, que ela é composta por 3 subprincípios, e eu acho que a questão mais importante aqui de ser destacada é o fato de que, ao fazer a divisão entre adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, o Alexis ele acaba demonstrando para a gente que a adequação e a necessidade, eles são subprincípios que dizem respeito à otimização de possibilidades ou condições factuais. E essa otimização de possibilidades e de condições factuais está diretamente conectada com a ideia de uma ponderação na qual a gente vai buscar evitar custos evitáveis, né? E partindo do pressuposto de que a colisão de princípios ela vai trazer custos, o balanceamento se torna necessário. E esse balanceamento, então, vai nos levar à questão da proporcionalidade em sentido estrito. Então, a gente pode fazer a seguinte distinção. Na perspectiva dele, a proporcionalidade ela não é só dividida nesses 3 subprincípios em que a gente tem adequação, necessidade, proporcionalidade em sentido estrito. Ela também é dividida no sentido de que existem níveis, existem degraus, né? Existem graus. E quais são esses graus? Quais são esses níveis? Justamente nós temos, de um lado, condições e possibilidades factuais, físicas, empíricas, né? Que Caio colocou uma questão econômica, né? Evitar custos inevitáveis. É a adequação, é a necessidade. Beleza. Mas pelo fato de que a própria natureza dos princípios, né, vai gerar algum custo, se eu tiver que decidir em face de um princípio em face de outro, eu vou estabelecer aqui uma certa restrição, eu vou estabelecer aqui uma certa limitação. Então, consequentemente, isso vai me gerar um custo. E daí entra a lei de balanceamento, né? O balanceamento é necessário justamente porque esses custos são inevitáveis. E aí ele estabelece aqui para a gente uma fórmula, né? Para que a gente possa pensar primeiro no balanceamento, né? E eu coloquei aqui para vocês, né, uma explicação, e aqui eu coloquei para uma fórmula que eu desenvolvi lendo essa equação, né? Que é a equação da proporcionalidade em sentido estrito ou do balanceamento. Quanto maior for o grau de não satisfação de ou em detrimento de um princípio, maior deve ser a importância de satisfação do outro. É assim que a gente vai pensar nesse que a gente pode chamar. Se a gente tem um nível empírico, que é a adequação e necessidade, a gente tem um outro nível que é puramente analítico, que é puramente valorativo, ou seja, é a parte normativa, né, da questão que ele vai tratar de uma maneira bem deontológica. Na prática, galera, eu coloquei aqui, né, maior não satisfação do princípio P1 em face do princípio P2. Maior deve ser a importância da satisfação de P2 em face de P1. Então, aqui a gente consegue exemplificar, né, dentro de uma equação, como é que a gente pretende, como é que o Alex pretende investigar essa tal dessa proporcionalidade em sentido estrito e desse balanceamento. A gente poderia fazer o exercício aqui de substituir, então, né, esses termos e colocar e dar nome para os princípios, tá? E é importante a gente ver aqui que a gente vai falar de grau de não satisfação, né, ou em detrimento de. Então, a gente pode pensar assim nos exemplos que ele dá. Vamos pensar que P1 seja ordem pública, tá? E vamos pensar que P2 seja dignidade humana. Olha como é que fica, né? Quanto maior for a não satisfação da ordem pública em face da dignidade da pessoa humana, maior deve ser a importância da satisfação da dignidade humana em face da ordem pública. Então, a proporcionalidade em sentido estrito, balanceamento nessa equação que vai ser fornecida pelo Robert Alex, e lembrando que ele não está fugindo da jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão. Isso aqui é uma coisa que vai surgir, né, a lei de colisões, o balanceamento vai surgir dentro da jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão, tá?
e tem vários casos, né? Eu acho que o caso mais clássico é sobre, salvo o melhor juízo, o direito ao esquecimento, que ele até cita na teoria dos direitos fundamentais, né? Mas ele não sai da jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão, beleza? Então a gente pode pensar aqui dessa maneira, né? E aí eu repito para vocês, né, o quanto for necessário para que a gente possa fixar. Quanto maior for o grau de não satisfação de ou em detrimento de um princípio, maior deve ser a importância de satisfação do outro. Então, quanto maior for a não satisfação da ordem pública em face da dignidade humana, maior deve ser a importância de satisfação da dignidade humana em face da ordem pública. É claro que isso deve ser interpretado e analisado contextualmente, né? Então, a gente poderia tomar aqui como um exemplo, né? Deixa eu ver, uma coisa que a gente possa pensar dessa maneira. Tá, eu tenho o direito de sair na rua, eu tenho o direito de liberdade de locomoção. Sim, tenho. E eu posso dizer que a minha dignidade humana pode ser colocada em risco, mesmo na pandemia, se eu fosse obrigado a permanecer sumariamente em casa sem direito nenhum de sair, nem que seja para ir para um hospital. Então, se a gente tivesse uma política pública que dissesse que todos são obrigados a permanecer em casa, mesmo que você precise se deslocar para o médico, ou mesmo que você precise comprar alguma coisa para você se alimentar, nós poderíamos submeter isso ao critério de adequação, necessidade, beleza, mas quando chegasse na proporcionalidade em sentido estrito, eu deveria submeter ele a essa fórmula, né? Então, só seria considerada uma violação realmente à dignidade da pessoa humana se eu não conseguisse, né, ponderar essa restrição dentro desse contexto. Quanto maior for a não satisfação, né, da ordem pública em face da dignidade da pessoa humana, maior é a necessidade da importância de satisfação da dignidade humana sobre a ordem pública. Nesse sentido, então, a gente consegue perceber que se a gente submetesse essa hipótese extrema, né, a esse crivo, ela configuraria uma violação desproporcional, porque eu poderia, sim, ter medidas mais adequadas e medidas mais necessárias, né, nesse diapasão empírico, e também poderia ter aqui no nível analítico, né, uma justificação para derrubar uma decisão política ou uma política pública nesse sentido. Bem, vocês querem se manifestar sobre essa parte, para a gente poder entrar na fórmula peso? Pode continuar, professor. Tá excelente. Beleza, então. Vamos lá. Eu coloquei aqui a fórmula peso na versão refinada, né? Porque ele vai apresentar uma primeira versão da fórmula peso. Antes, Diga. questão assim, que até o nosso ouvinte estava comentando aqui comigo que ele achou muito interessante. Ele está achando muito curioso a possibilidade do Alex estar tentando quantificar conceitos que são subjetivos. Essa analiticidade tentando fugir de um empirismo puro, tentando dar uma base mais firme para a tomada de decisões, não entra num contexto perigoso de tentar quantificar todo um critério de dignidade humana, toda a existência humana somente por um sopesamento de números e possibilidades? Isso não seria uma crítica válida a essa visão dele? Seria, mas seria uma crítica da qual ele, por exemplo, já respondeu, né? Porque a dúvida aqui foi do Gabriel, né, que você está comentando, Caio. Na verdade, a grande polêmica entre o que a gente pode chamar de pesquisadores que são levados a uma orientação procedimentalista e pesquisadores que são levados a uma orientação substantivista, né, ou substancial, ou essencial, né, que é a grande polêmica. Então, o Alex, ele não é um substancialista, ele não é um essencialista.
Ele não acredita, por exemplo, que nós devemos discutir metafisicamente o conceito de justiça ou o conceito de equidade, como tentam fazer, por exemplo, John Rawls, Amartya Sen, o próprio Ronald Dworkin, né, na Virtude Soberana e tal, para depois a gente se preocupar como isso vai ser utilizado com questões práticas. O Alexi, ele está falando dentro de um contexto analítico, mas dentro de um contexto analítico crítico habermasiano. O que é que isso significa? Significa dizer que o que o Alexi está tentando demonstrar para a gente é que se você universalizar o procedimento, a forma, o método de concepção, você vai conseguir chegar num tipo de democracia ou num modelo de democracia no qual o debate político ele vai conseguir ser realizado não porque nós entendemos o que é subjetivamente justiça ou porque nós entendemos subjetivamente o que é igualdade, mas porque existem regras, porque existem procedimentos que nos capacitam a realizar o debate. Vocês vão poder ver que, como o próprio texto já disse até aqui, né, a concepção relativa de dignidade humana para ele é a correta porque autoriza a proporcionalidade, porque autoriza a ponderação, porque autoriza o emprego aqui da fórmula peso, porque tem elementos descritivos e tem elementos normativos. Mas a consequência é que na aplicação, né, se a gente for levar por um lado assim bem extremado, a gente vai poder perceber que o Alexi ele garante um procedimento universalizável. Se a gente agir dessa maneira em qualquer lugar do mundo, a gente vai conseguir obter respostas legitimadas, válidas, democráticas, mas a consequência dessas respostas é que às vezes a gente vai poder comparar na prática, elas são dissonantes. Eu sempre uso o seguinte exemplo. Se você utilizar os critérios argumentativos do Alexi na teoria da argumentação, você vai conseguir justificar a mudança de opinião de um juiz desde que o juiz se obrigue a fornecer os argumentos de modificação dentro da sua decisão. Então, olha como você consegue enxergar que isso é democrático, mas que isso também é problemático porque é extremamente relativista. A Rosa Weber, ela sempre se manifestou de um jeito sobre a antecipação da execução da pena nos habeas corpus que eram julgados lá pelo Supremo Tribunal Federal. Mas depois ela mudou de opinião. Os motivos que levaram ela a mudar de opinião, quando ela os expressou, foram motivos que foram considerados como motivos insuficientes ou motivos precários. E um dos argumentos, eu acho que esse foi o mais repercutido, foi o fato de que ela sustentou que ela sempre foi minoria naquele sentido, naquela posição, e como ela foi tipo voto de Minerva, né? Se ela mantivesse a posição original, ia ter uma consequência política, mas se ela mudasse, ia ter outra consequência política. Ela não poderia dizer que, olha, eu estou mudando a minha posição porque eu não gosto do fulano, ou porque eu quero que o fulano permaneça preso. Ela não poderia dizer isso porque isso seria um argumento antidemocrático e ele seria automaticamente derrubado por uma racionalidade, né? Uma racionalidade assim ordinária sem muito esforço. Mas o que foi que ela disse? Ela disse o seguinte, que como ela sempre foi minoria, agora ela vai seguir a palavra da maioria, então eu vou obedecer e tal, o que historicamente o STF já decidia, mesmo que isso seja contrário ao que eu sempre sustentei aqui nessa casa. Se você for parar para analisar, ela operou uma contradição performática. O que o Alex propõe é que com a teoria da argumentação, com essa objetivação dos valores, o debate ele possa ser controlado e a racionalidade da decisão possa ser controlada nesse sentido. Então, existem determinados elementos aqui, objetivos, que eles visam, na verdade, acabar com certo tipo de discricionariedade interpretativa ou até um certo tipo de corrupção política. Porque se você for jogar isso dentro do debate político, como ele próprio diz, né, proporcionalidade é um tema que já vem sendo discutido muito dentro do direito e até fora do direito na política, né, dentro da Corte Europeia e tal, dentro do parlamento alemão.
O orientando dele, Matthias Klatt, inclusive é um dos caras que escreve sobre isso, né? Um balanceamento entre poderes, enquanto uma questão argumentativa e democrática. Se você for parar para pensar dessa maneira, o que o Alex quer demonstrar com esses critérios objetivos é que a gente pode reduzir a arbitrariedade, que a gente pode reduzir a discricionariedade, que a gente pode saber o que levou o fulaninho, o Joãozinho, juiz ou político, a propor essa política ou dar esse voto desse jeito e questionar a origem disso e trazer elementos de crítica aqui, né, a isto que está sendo apresentado. Deu para entender, Caio? Deu para entender, Gabriel? Deu sim, professor. Muito obrigado, doutor. Então vamos lá, né? Vamos enfrentar aqui esse negócio dessa fórmula peso, tá? Eu coloquei aqui a fórmula, né? Mas eu coloquei aqui embaixo um dicionário, né? Um dicionário da fórmula para a gente poder entender como é que ele explica isso para a gente, tá? O primeiro elemento aqui, esse W e J, é o que ele chama de peso concreto. O peso concreto ele vai ser o quociente, né? Ou seja, a operação aqui, né? Que vai tomar em conta esses elementos que são elementos que estão diretamente ligados ao princípio PI e ao princípio PJ, tá? E aí você pode dar um nome para eles se você quiser. Você pode chamar o princípio PI, sei lá, de dignidade humana e o princípio PJ de interesse público, né? Então, esse quociente ele vai tomar em conta aqui esses princípios, mas ele vai tomar em conta as variáveis que estão diretamente conectadas a esses princípios, e aí ele volta, né, para aqueles argumentos que foram lançados lá na decisão do Tribunal Constitucional Alemão, que estão correlatos, né, à aplicação da proporcionalidade e o sentido relativo de dignidade humana, né? Quais são esses elementos, essas variantes? Então, a gente vai ter a intensidade de interferência, a gente vai ter o peso abstrato e a gente vai ter a confiabilidade. E aí eu faço uma nota de rodapé, tá? O termo que ele usa aqui é reliability, né? Ele pode ser traduzido por algumas outras expressões, mas eu preferi traduzir por confiabilidade. Bom, e ele vai expressar aqui para a gente, dentre outras coisas, a intensidade de interferência é o grau, né, em que a gente vai falar que os princípios colidentes estão aqui se restringindo, né, ou se anulando reciprocamente. Se eu for falar do caso da transfusão de sangue da testemunha de Jeová, a gente pode perceber que existe uma intensidade de interferência, seja da liberdade de crença ou de consciência no direito à vida, seja do direito à vida na liberdade de crença ou de consciência. Então, é uma coisa bem objetiva. Clara, a gente consegue perceber isso na prática, que existe aqui um nível de intensidade de interferência do princípio PI no princípio PJ ou do princípio PJ no princípio PI. Quando os elementos de descrição, né, de intensidade de referência, estão diretamente ligados ao princípio PI, então ele vai colocar o II. Quando os elementos de descrição estão conectados ao princípio PJ, ele vai colocar o IJ. E é isso que a gente vai equacionar. Primeiro, né? Primeiro não. Eu vou explicar como é que funciona isso. Mas esse é um dos elementos da fórmula, né? A intensidade de interferência. O outro elemento, W, é o chamado peso abstrato. O peso abstrato, depois ele vai falar um pouquinho sobre essa ideia de peso abstrato, de como a gente pode conceber isso daí, tá? Ele vai lidar com a ideia, por exemplo, né, do escalonamento normativo, abstratamente, né, quem está em posição topográfica maior ou menor e tal, né? E isso vai gerar, de certo modo, um problema, porque se a gente tiver um peso abstrato, dois princípios jurídicos que se encontram, por exemplo, previstos na Constituição, em tese, um cancelaria e um anularia o outro. E é por isso que o Alex fala que é importantíssimo a gente se referir
a reliability, né, ou a confiabilidade, tá? Para que nós possamos empregar esses dois primeiros elementos de uma maneira mais adequada, a gente orientar esses dois elementos de uma maneira mais adequada. O problema da reliability, né, ou da confiabilidade, é que a gente vai operar ela num sentido descritivo e num sentido valorativo. A confiabilidade, né, ela vai ser desenvolvida em cima da perspectiva de que a confiabilidade de um determinado princípio, ela presume naturalmente elementos empíricos, tá? E presume também elementos normativos. Vamos lá. Elementos empíricos da confiabilidade num caso em que a gente fala sobre transfusão de sangue do testemunho de Jeová. Empiricamente fato de que as testemunhas de Jeová acreditam que se elas realizarem transfusão de sangue, elas se tornam impuras. E é empiricamente um fato também a questão de que uma pessoa considerada impura dentro da orientação do credo do testemunho de Jeová, ela vai ser completamente afastada, alijada da convivência com os outros, inclusive podendo até ser expulsa do convívio familiar. Então, esses são elementos de confiabilidade empírica, porque eles são descritivos. A gente entende melhor o grau de interferência e o peso abstrato quando a gente traz essas condições. São também elementos de confiabilidade empírica questões sobre como essas pessoas chegam no pronto-socorro, se elas chegam desacordadas, se elas chegam conscientes, se elas indicam que elas querem outro tratamento, se elas não indicam que elas querem outro tratamento, a idade desses pacientes, são elementos empíricos que vão ser inseridos aqui dentro da confiabilidade empírica. Agora, se a gente fala de elementos normativos, a gente vai falar aqui de questões deontológicas, porque os elementos normativos eles vão ser explicados como questões valorativas, né? E o Alex ainda chega a dizer, eu primeiro tenho que resolver isso, né? Então, eu primeiro tenho que multiplicar a confiabilidade empírica, né, do princípio P1 com a confiabilidade normativa do princípio P1, para depois resolver a questão da intensidade de interferência e do peso abstrato. E assim, nesse equacionamento, eu vou saber qual é o peso concreto, né, dos princípios colidentes e dizer qual vai ter prevalência sobre o outro no caso concreto. Tá? Mas esses elementos normativos, eles envolvem questões sobre, como, por exemplo, onde esses direitos estão colocados numa posição topográfica dentro do meu ordenamento. Se eu estou falando de direitos de natureza constitucional, se eu estou falando de direitos de natureza infraconstitucional. Considerando uma interpretação hierárquica, sim, uma supremacia constitucional, sim. Sobre o conteúdo das prescrições, o conteúdo da prescrição legal, o que é que ele está, de fato, me dizendo. A nossa Constituição diz que a vida é inviolável. A nossa Constituição fala no direito da personalidade que eu não posso dispor do meu próprio corpo. Né? A Constituição fala para a gente do dever do Estado em prover saúde. Então, a gente tem aqui elementos normativos do debate que devem ser considerados pelo juízo no ato do equacionamento, mas são elementos de confiabilidade normativa. E esses elementos de confiabilidade normativa, eles devem ser equacionados primeiro, eles devem ser resolvidos primeiro, né? Na fórmula lá que ele coloca no texto, é o RI igual a REI vezes RNI. Então, são questões que eu primeiro tenho que trazer de maneira bem clara, objetiva, descritiva, né? E até valorativa, tal, nos elementos de confiabilidade normativa, para depois eu resolver a questão da intensidade de interferência e o peso abstrato. Partindo, né, para o finalzinho aqui desse grande caroço de angu, que é essa fórmula, né, peso, o Robert Alexi, ele traz uma crítica, que é a crítica que vocês estavam levantando, né? Então, todas as vezes que eu coloco uma ideia mais objetivista, né, de interpretação, aplicação e concreção de direitos, será que eu não estaria objetivando demais o acesso e tal?
E a grande crítica é o que ele chama aqui do problema da graduação, né? Ele diz expressamente: the uncertainties, as incertezas, necessariamente têm efeitos no prognóstico de por quanto tempo uma pessoa a bordo de um avião que foi transformado numa arma, né, ainda tem direito à vida ou se ele já perdeu completamente a sua vida. Aqui é um exemplo que ele está dando, né, justamente por conta do fato da gente não poder graduar. Por exemplo, quanto é que vale uma vida ou até onde uma pessoa pode lutar pela sua própria vida, desde que isso não configure um exemplo extremo assim de restrição à dignidade humana, né? E uma outra questão que ele coloca é o fato de que, bem, os elementos da fórmula peso somente podem ser efetivamente aplicados quando há uma representação numérica dos fatores envolvidos, né? E aí ele vai trabalhar com uma escala triádica, né? Mas é uma escala triádica que funciona em 2 graus, né? Funciona de 2 modos, né? Funciona com 2 escalas aqui, na qual você vai ter, né, uma intervenção leve, moderada e séria, né? E a gente vai ter ainda, né, o critério de certeza, plausibilidade e de uma coisa que não é evidentemente falsa. Então, atribuindo aqui os pesos, a gente vai poder perceber que uma graduação, né, da intensidade de interferência, ou ela pode ser leve, ela pode ser moderada, ela pode ser séria, e aqui o Alex trabalha com potências, né, porque aqui existem várias situações em que isso pode se dar, que isso pode ocorrer, e aí a gente vai medir, né, a graduação de leve, moderada e séria e tal. E quando a gente fala de elementos empíricos, nós podemos trabalhar com certeza, então é certo que determinada coisa acontece desse jeito, com plausibilidade, então é plausível que determinada coisa possa acontecer dessa maneira, e com o critério do que não é evidentemente falso, né? Que aqui nós teríamos, então, um peso maior para certeza, um peso mediano para plausibilidade e um para não evidentemente falso. Entendeu? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma manifestação até aqui? Da minha parte, não, professor. Acho que é bem evidente, né, essa ligação de sobrepeso, né? Quando Alex se coloca, quando ele adere ao princípio, digamos, relativista, de separação, da verdade, do absolutismo, por exemplo, da dignidade humana, e colocar essa fórmula tão que, a meu ver, é muito complicada e aumenta ainda mais o entendimento, uma complexidade de interpretação. Caio, Matheus. Na verdade, eu não tenho dúvida, não. Eu acho a sua explicação até agora ótima. Apenas um comentário, né? Eu, desde quando começou o grupo, né, ainda não tinha muito contato com o Robert Alex, né? Eu tive que ler, né? Os artigos, até alguns livros dele, né? E um dos pontos que eu acho bem importante, que o senhor já mencionou lá no começo, né? Que eu acho que dos teóricos, filósofos do direito, né? Ele é o que busca uma pegada mais prática, né? Ele não se deixa levar por ficar de certa forma, em alguns becos sem saídas, assim, né? Como na discussão do Hart e Fuller, por exemplo, sobre princípios e regras, do próprio do work, até mesmo na questão da dignidade, né? O próprio Finis, né? Se você for questionar bem a fundo o Robert George e tal, eles param no sentido que o bem, ele é claro, é evidente. Se você não viu ele, você falta buscar, né? E o Alex, né, quando você vê essa fórmula, né, ele busca resolver problemas práticos mesmo, né? Ele busca, tipo assim, saídas, por mais complexas que sejam, como essa fórmula toda, né? Ele busca resolver, tipo, questões que de fato são reais, né? Como o senhor também
mencionou algumas decisões da Rosa Weber e tal, e como a gente sai delas, né? Por mais complicadas que a gente seja, né? Mas ele não se indispõe, né, em debater temas bem críticos, né? Como princípios, né? Como a dignidade da pessoa humana e tal. Então ele vai sempre buscar algumas saídas, né? Sempre eu vejo ele muito democrático, né? Ele sempre busca ponderar todos os pontos possíveis, né? Que você pode vislumbrar em um caso ou em alguma situação para tentar, da melhor forma, buscar uma saída bem democrática. Perfeito, Matheus. E concordar com o Matheus e com o Josué nesse sentido, principalmente a palavra que o Matheus usou, democrático e resolver problemas práticos. Porque o Alex, ele faz essas medidas quase como num sistema de pesos e contrapesos. O Alex, ele é um pensador de um contexto do Estado democrático de direito. E mesmo nessa necessidade dele de aplicar uma complexidade, eu concordo muito com o que o Josué falou. Deixa mais complexo, mas deixa com o objetivo de criar um critério a evitar ginásticas hermenêuticas desnecessárias, ginásticas hermenêuticas que desmoralizem o direito. Ele busca que, dentro de um critério mais analítico, mais objetivo, a gente possa ter um critério de entendimento, de acesso, até porque o acesso ele é um direito democrático, um acesso ao direito à publicidade, um entendimento do bem jurídico. E isso me lembra muito uma fala do Volkmart, que é complexidade em ciência tem um custo. O juiz Volkmart, juiz federal, que escreveu aquela obra Análise Econômica do Processo Civil. Ou seja, o Alex ele não faz de graça essa complexidade a mais. Ele visa, com esse padrão, criar um uniforme minimamente inteligível entre juristas. Eu acho isso muito interessante dentro do contexto democrático de direito, apesar de ainda concordar com as críticas que são feitas de que a quantificação específica que ele faz, eu acho que todos concordam comigo, ainda continua sendo uma quantificação muito delicada. Continua sendo, a fórmula ela é útil, ela é interessante, mas é extremamente delicada. É passível de evolução ainda nesse caminho. E ele, por mais que a gente diga que algumas concepções sejam relativistas, né? Mas ele tenta deixar um plano de fundo para você não ficar muito uma opinião própria, né? Ele bota na própria forma, você pesa certos temas que você deve ponderar, né? Então não é tão relativista assim. Tem um certo limite que você deve ir, que passou desse limite você não deve mais seguir. Exatamente. Eu vou voltar para essa questão, né, da objetivação e tal, né? Isso como o Caio falou, né? É uma questão hermenêutica, por assim dizer, né? Uma questão que dá para a gente trabalhar também, uma crítica do lado da hermenêutica, mas eu acho que, muito embora assim seja uma questão válida, o que a gente tem que pensar também, né? Se a gente adotar, vamos partir da seguinte hipótese, se a gente adotar o critério do Alex, ou os critérios do Alex, e a gente partir, então, para tentar resolver ou desenvolver a nossa própria graduação aqui no Brasil, considerando os elementos empíricos, considerando os elementos descritivos e tal, das nossas práticas, e os elementos normativos, valorativos e tal. Se a gente conseguir fazer isso, a pergunta que ainda resta não vai ser sobre se nós ainda continuaríamos à mercê de racionalidades arbitrárias ou de decisões arbitrárias, seja no judiciário ou seja na política. A pergunta que permaneceria é: se nós adotássemos toda essa estruturação, a serviço de quem ela seria utilizada? Será que ela seria
utilizada ainda a serviço das elites, ainda a serviço de orientações ou movimentações antidemocráticas ou de violência para com a parte mais vulnerável da nossa sociedade? Ou será que, de fato, a gente conseguiria pegar tudo isso e transformar em um modelo de participação ampla, com garantia de autonomia e de respeito, né, a todos os interesses dentro da sociedade brasileira? Eu acho que, na verdade, essa é a questão mais importante e é a questão que vai, de um certo modo, orientar, né, como nós devemos interpretar essa proposição do Alex. A serviço de quem isso daqui pode ser utilizado? Será que a gente vai manter os mesmos interesses utilizando uma teoria nova e dando um novo nome? Ou será que a gente vai, né, de fato, conseguir romper a nossa bolha e começar a pensar de uma maneira mais inclusiva, né, utilizando esses critérios que o Alex está trazendo, mesmo que ele esteja tentando objetivar um certo tipo de conhecimento, né, valorativo, normativo, analítico. Mas, colocado esse ponto, eu vou deixar esse ponto para a gente discutir no final, porque é a minha crítica sobre o texto como um todo, né? Apesar dele ser assim, uma coisa que vai caminhar muito bem para poder se defender de outras críticas, e é um texto que vai se caminhar muito bem para deixar de maneira bem elucidativa, né, o que é que ele se propõe do começo até o fim. Ele é um texto que ele pode ser lido com essa cautela, tá? Então, eu vou deixar isso depois para ouvir vocês sobre essa crítica, mas eu antecipei justamente porque o comentário de vocês me levou a isso. Mas eu vou procurar ser mais sintético agora, tá? Porque a partir de agora o Alex ele vai trabalhar o conceito de dignidade humana, né? E ele vai acusar que o conceito de dignidade humana possui elementos descritivos e possui elementos normativos. Então ele vai apresentar para a gente esses elementos, né? O elemento descritivo de dignidade da pessoa humana, ele vai trabalhar novamente a partir do que ele chama de uma estrutura dupla triádica do conceito de pessoa, tá? E os elementos normativos ele vai colocar como o dever de dignidade, né? E como o direito de dignidade, que ele vai explicar ali dentro de duas fórmulas, ele vai demonstrar para a gente como que, nesse sentido, a dignidade humana ela funciona como uma espécie de conceito ponte, porque ela liga os elementos descritivos aos elementos normativos. Então, ele vai justificar, né, que a gente consegue descrever a dignidade da pessoa humana enquanto um princípio. E se a gente consegue fazer isso, então a construção relativa é correta, que reforça o argumento dele do começo do texto. O conceito de dignidade humana é muito complexo e ele se conecta com vários elementos, como eu já havia explicado. Beleza? E a parte descritiva que tem sido mais utilizada é o conceito kantiano de autonomia, né? Autonomia é, portanto, o fundamento da natureza da dignidade humana e de toda a racionalidade natural. Mesmo que o Kant esteja certo dentro da filosofia moral, de acordo com Alexis, essa ideia de autonomia ela precisa ser expandida, no sentido descritivo, para que ela possa ser aplicada dentro do direito, né? Para que ela possa ser aplicada dentro do ponto de vista da teoria do direito. Então, o que o Alex se propõe, com a estrutura dupla triádica, né, do conceito de pessoa, é expandir essa base conceitual descritiva do conceito de pessoa, para que a gente possa entender essa questão da autonomia. Tá? E aí o que ele vai dizer para a gente, em linhas gerais, é que é considerada e pode ser caracterizada uma pessoa, tá? Quando a gente submete ela a esse teste dessa estrutura dupla triádica, ou duplo triádico, né? Double triadic. Você vai questionar se aquele determinado sujeito possui inteligência, possui sentimento e possui consciência. Só que nesse último critério aqui, consciência, né, que ele vai chamar de autoconsciência ou reflexividade, nós vamos encontrar três tipos diferentes de consciência,
que é a consciência cognitiva, ou o autoconhecimento, a consciência volitiva, né, que é a autoformação valorativa, ou a formação dos valores, e a consciência normativa, que é explicada aqui por ele enquanto uma autocorreção. Então, você pode perceber que esses critérios eles são altamente descritivos, né? Ele vai demonstrar aqui para a gente, né, como nós podemos descrever quem é uma pessoa. Uma pessoa possui inteligência, ela sabe resolver operações aqui tal que exigem o uso de racionalidade. Ela tem um sentimento, né? Ela vai sentir aqui, vai ter as sensações, né? Ela não vai ser uma pessoa somente na metafísica, analítica, pensamento, né, razão, mas também vai ter sentimento, vai ter a sensação, vai ter sensibilidade. E acumulando essas duas coisas, a gente vai ter a consciência, né? Que é o fato de eu, por exemplo, fazer como Descartes, perceber que eu estou vivo, refletir sobre a minha existência para que eu possa, a partir dali, gerar o autoconhecimento, né? Saber que eu sou, que eu reconheço que eu tenho uma vida, eu reconheço que existe morte, eu reconheço que eu devo fazer alguma coisa com a minha vida, eu devo fazer algo e tal, né? Eu formo valores, né? Eu consigo, a partir dessa consciência volitiva, né? Me formar enquanto um ser humano, construir valores, dizer assim que eu acho certo, que eu acho errado, mas também ter aqui, em um certo grau, uma consciência normativa, né? Que é uma autocorreção, né? Ou correção, entendeu? Que é eu saber que além do certo e errado existe o proibido e o permitido. E assim, quando eu encaixo esse conceito dentro do sujeito, eu posso falar de uma pessoa. Tá? Esse é o elemento descritivo, que é o conceito de pessoa. O elemento normativo, tá, é o que ele vai trazer para a gente a ideia de dignidade humana como um conceito ponte. E aí ele faz duas formulações. Né? Ele faz a formulação da dignidade humana enquanto dever e ele faz uma formulação da dignidade humana enquanto norma. Tá? E ele vai comparar aqui essas duas formulações para ele demonstrar para a gente essa natureza da dignidade humana enquanto conceito ponte, que é aquele que vai ligar e conectar elementos empíricos ou descritivos com elementos normativos ou avaliativos. É por isso que a gente não consegue, assim, perceber onde é que começa um e onde é que termina outro, né? Porque a dignidade, a expressão dignidade humana, ela necessariamente está linkando elementos descritivos com elementos normativos, elementos empíricos com elementos valorativos, e isso causa uma certa confusão, não só na gente, pesquisador, estudante de direito, como também na cabeça dos políticos, na cabeça dos juristas. Mas olha só que coisa legal. A formulação dever, ela pode ser expressa da seguinte maneira: dignidade humana requer que todos os seres humanos sejam levados a sério como pessoas. A formulação normativa, a formulação do direito, ela pode ser expressa da seguinte maneira: todos os seres humanos possuem o direito de serem levados a sério enquanto pessoas. Percebam que na formulação dever, a expressão dignidade humana não aparece. Mas o Alex propõe, e na formulação dever, a dignidade humana aparece, e na formulação direito ela não aparece. O Alex propõe a gente fazer uma inversão. Né? Ele propõe a gente excluir dignidade humana da formulação dever e incluir dignidade humana da formulação direito. Né? E a partir daqui a gente fazer uma avaliação para demonstrar de fato como a dignidade humana é o que liga o elemento descritivo ao elemento normativo, né? O elemento empírico ao elemento avaliativo. E aí fica mais ou menos assim: excluindo dignidade humana da formulação dever, todos os seres humanos devem ser levados a sério como pessoas. Incluindo dignidade da pessoa humana na formulação direito. Dignidade da pessoa humana dá aos seres humanos o direito de serem levados a sério enquanto pessoas. Quer dizer, a dignidade da pessoa humana, ela se torna aqui uma ponte de ligação entre tanto os elementos descritivos, conceito de pessoa, né, quanto o elemento normativo avaliativo, que é o dever de ser levado a sério, né, enquanto pessoa. Tá? E a dignidade da pessoa humana é, portanto, essa coisa super importante, né,
para o direito. Bem, partindo aqui para o final, né, do texto já, tá? Para a gente concluir a nossa reunião de hoje, o Alex ele vai tentar problematizar aqui a dignidade humana, né, como um princípio ou como uma regra. De maneira bem clara, se a gente conseguir submeter a dignidade da pessoa humana, tá, enquanto um conceito ponte, enquanto algo que tem critérios avaliativos, tem critérios normativos, tem critérios descritivos, tem critérios, né, empíricos, a gente vai, então, conseguir entendê-lo enquanto um princípio e, portanto, entender que ela pode, sim, ser ponderada e que ela se submete à proporcionalidade. Então, ele faz esse teste, né, ele apresenta para a gente esse teste de compatibilidade. E ele vai, então, concluir no sentido de que, sim, a dignidade humana ela é um princípio, ela pode ser concebida como um princípio, e que, pelo fato de ela poder ser concebida como um princípio, ela vai conter os elementos da fórmula. Ela vai ter um peso abstrato, ela vai ter uma intensidade de interferência, ela vai ter, como ele provou no tópico anterior, né, uma confiabilidade empírica, ela vai ter uma confiabilidade normativa, porque ela é um conceito ponte, né, que liga os elementos dos dois lados, né, dos dois lados ali da travessia, tá? E ela, então, pode, portanto, ser concebida dessa maneira. Ele até coloca aqui, né, o teste de compatibilidade dela, considerando que o direito de ser levado a sério como pessoa seja o PI e a segurança pública seja o PJ, e a partir daqui enumerar, né, os elementos da fórmula, em casos concretos em que haja uma interferência, né, da dignidade da pessoa humana está sendo interferida, né, pela segurança pública, tá? Como foi o caso lá da prisão provisória, como foi o caso lá da obrigação de aparar o cabelo e a barba, né, para o cara ser identificado. Mas o Alex ele não é omisso, tá, para a tese daqueles que acreditam que a dignidade humana é completamente inviolável. Ele vê que na Constituição alemã existe essa previsão e que, adotando essa perspectiva, aí a gente volta lá para o começo da apresentação, em que, se você adotar essa ideia da dignidade humana como um valor supremo imponderável, né, inviolável, ela se encaixa não no conceito de princípio, mas no conceito de regra, tá? E a gente pode, então, perceber que existe aqui essa dupla possibilidade por conta da abertura semântica do conceito de dignidade da pessoa humana. Mas, né, o Alex ele defende aqui o que ele chama de um teorema da dominação, né, em que, quando a gente estiver diante desses casos, até esqueci de passar aqui, né, quando estiver diante desse caso, né, o teorema da dominação ele vai demonstrar para a gente que, na prática, esse conceito absoluto ele vai se contradizer e ele vai chamar a necessidade de realização por meio da ponderação e da proporcionalidade, demonstrando, então, que a concepção relativa ela está naturalmente implicada, né? Mesmo se você adote esse compromisso de tratar a dignidade como uma regra. Então, ele responde a isso, ele fornece aqui uma crítica a quem trata a dignidade como uma regra, mesmo trazendo esse elemento de que ela seria um valor completamente inviolável. Ele consegue dizer para a gente que, em casos concretos, os elementos empíricos, os elementos descritivos, acumulados com os elementos normativos e valorativos, eles vão acabar tendendo para a necessidade de realização da dignidade humana através da proporcionalidade, né? E, finalizando nossa apresentação, ele lança a mão de uma última crítica que pode ser feita a esse posicionamento, que é o fato de que eu ter a dignidade humana ao crivo da proporcionalidade e da ponderação. Será que eu estaria desvalorizando a dignidade da pessoa humana em casos em que ela deva ceder na relação de precedência com outro princípio? Então, essa dúvida pode surgir, ela pode ser feita, ela pode ser imputada, né, ao que o Alex defendeu até aqui. E ele responde a essa crítica da desvalorização utilizando 4 argumentos, né? O argumento número 1 é o de que existem casos claros em que existe uma violação à dignidade humana,
e que existe um certo grau de certeza normativa, em que a dignidade da pessoa humana vai ter precedência sobre princípios colidentes e que existem determinadas condições em que a gente vai, né, perceber que, nesses casos claros, a dignidade da pessoa humana ela pode ceder em relação de precedência para outros princípios, né? O segundo critério que ele utiliza para dizer, então, que ela não está sendo desvalorizada é o critério da fórmula objeto, né? O que é essa fórmula objeto? A fórmula objeto, ela consiste, na verdade, em um dos enunciados da filosofia moral e ética de Kant, que é o enunciado que pressupõe que nenhuma pessoa pode ser objetificada ou que nenhuma pessoa pode ser tratada enquanto um objeto. E se nenhuma pessoa está sendo objetificada e não está sendo tratada enquanto um objeto, então significa dizer que a dignidade da pessoa humana não está sendo desvalorizada. Tá? O terceiro argumento é o argumento do peso abstrato e da confiabilidade epistêmica. Né? O que o Alex defende aqui, na ideia de peso abstrato e na ideia de confiabilidade epistêmica, é que quando você pensa, né, no peso abstrato e na confiabilidade epistêmica da dignidade humana, você vai perceber que existe uma constelação de casos que vão desde a violação mais extrema até a restrição mais branda, em que você vai poder selecionar, né, dentro dessa confiabilidade epistêmica da fórmula peso, que aquele caso que você selecionou, que não está, né, numa violação extrema da dignidade da pessoa humana, ela é uma decisão constitucional, ela é uma decisão racionalmente plausível, né, e ela é, portanto, algo que valoriza a concreção da dignidade da pessoa humana, não algo que acaba com a dignidade da pessoa humana. Então, pelo fato de existir essa graduação do nível e da intensidade de interferência, a gente pode perceber que ele não está propondo uma desvalorização completa da dignidade humana. E o tópico final, né, o último argumento é o argumento da racionalidade. E aqui o Alex ele apresenta fórmulas clássicas de interpretação do direito, ele afasta elas, né? Ele vai dizer para a gente que a interpretação semântica não é suficiente, que a interpretação genética ou histórica também não é suficiente, que a interpretação teleológica também não vai, né, servir aqui para muita coisa, e que talvez o melhor tipo de interpretação seja a sistemática, né? Ela tem um maior grau assim, tipo de fidelidade, um compromisso com o ordenamento jurídico, mas mesmo assim, quando você efetua o balanceamento utilizando, né, esses princípios interpretativos orientados por uma certa racionalidade, que é aquela que é pressuposta daquilo que pode ser realizado ou possível, né, dentro da fórmula peso, você vai perceber que a aplicação da fórmula peso em conclusão não vai acabar desvalorizando a dignidade humana. Tá? E assim, então, o Alex conclui, né, o texto dele e a apresentação dele, dizendo para a gente que, em conclusão, todas essas razões demonstram por que a construção relativa, tá, de dignidade humana é considerada correta. E é isso, pessoal. Esse foi o texto do Alex. Agora eu quero ouvir vocês, né, sobre as críticas, as considerações, né, e tudo mais. Professor, já uma dúvida aí, também colocando aqui uma visão já pessoal minha. O senhor não acha que fazer esse afastamento de uma visão, ou até, digamos, somar com a perspectiva metafísica de um reconhecimento da dignidade humana, não retrai um pouco para uma espécie de um renascentismo? Ou então colocá-la como um autoconhecimento, por exemplo, de racionalidade? Não volta, de fato, também para um tipo de um iluminismo, ou então uma perspectiva de um iluminismo revigorado, coloquemos assim? Eu acho que o que a gente vê, né,
que o Alex ele é o herdeiro de uma tradição kantiana, né? Então, o Alex ele está falando dentro desse universo. Ele cita o Kant expressamente, ele é um herdeiro também da tradição crítica, do pensamento habermasiano e tal. Mas eu não me arriscaria a dizer que ele está assim, tipo, criando um neo-iluminismo, né? Ele é um fruto do tempo dele, tal, né? Mas isso é a minha leitura. Agora, eu concordo contigo que já existem críticas, né, mais robustas a essa ideia de uma racionalidade iluminista e tal, que é 100% correta e que realmente fez uma coisa completamente diferente da metafísica medieval, né? O Costas dos Inas com a ideia de transmodernidade acusa vários problemas, né? Do tipo de racionalidade que se originou a partir do iluminismo. É um argumento que pode ser utilizado para criticar o Alex. Sim. A gente pode dizer, Alex, você confia demais nessa racionalidade que está pressuposta sobre essa fórmula. É interessante, porque no final de tudo, acredito, a gente se volta para uma espécie de uma racionalidade, que é o último argumento do Alex aqui, né? De uma perspectiva racional do ser humano. Aí eu colocaria uma visão aqui de Santo Agostinho, né, que ele separa o dotado de razão e do sábio, né? Ou seja, o que possui a capacidade de razoabilidade prática, colocando assim também, né, numa perspectiva finisiana. Mas não prático ao ponto de ser do não realizável, mas prático por ser o certo a se fazer. Diferente aqui do imperativo categórico de Kant, claro. Mas é uma perspectiva interessante, porque querendo ou não, a gente se volta no final, ao final de tudo, para a racionalidade. Né? Uma fundamentação de aristotélica, enfim. Eu achei assim absolutamente interessante a questão da fórmula, porque na minha visão essa divisão epistemológica quase pseudo-cartesiana de que a matemática e o meio analítico não se envolvem com o direito são questões falsas. Sim, a matemática se envolve com o direito, a lógica analítica se envolve com o direito, e eu achei muito interessante pensar no que o senhor falou anteriormente sobre a questão do lugar do papel do pensamento do Alexis dentro do contexto democrático brasileiro. Dentro desse contexto, e apesar de todas as críticas que a gente fez aqui a ele, dessa questão da objetivação, subjetivação dos valores e direitos, eu acho o Alexis um autor muito adequado dentro do contexto jurídico e democrático brasileiro. Por quê? Porque ele propõe uma apresentação que é minimamente reconhecível entre os indivíduos. Muitas vezes, no meio jurídico, e até das pessoas que fazem uso desse meio jurídico de fora, não conseguem conceber aquela ideia que a gente até fala entre os advogados e juristas, que é cada juiz uma decisão. E a pessoa fica indignada. Como assim cada juiz uma decisão, uma visão? Não existe o um mínimo de consenso, não existe o um mínimo de base aí para eu poder ter uma segurança pessoal nas minhas ações? Eu acho que o Robert Alex ele se torna muito interessante nesse contexto, porque a partir do momento que a gente estabelece um critério lógico, mutuamente inteligível, a gente permite quase que um debate ao estilo polis, onde todos os homens entendem o que está acontecendo e dentro desses critérios, dentro dessa arena, dentro desse enquadramento do direito, podem defender os seus pontos acerca de cada um desses detalhes, como o peso abstrato, o peso concreto, a noção de intensidade. Todos esses são... É quase como se a gente organizasse o jogo onde vamos debater essas diferenças subjetivas e objetivas. Entende? Eu acho isso muito interessante dentro do contexto democrático brasileiro. E, para mim, qualquer ação que permita uma maior expansão desse entendimento, uma maior expansão dessa participação, como Aristóteles dizia, a gente não pode ter uma visão minimamente ética se a gente não tem consciência do que está acontecendo. Quando a gente tem consciência, a gente tem autonomia de escolha, a gente pode ser ético. Sem autonomia dessa escolha do indivíduo, não há escolha ética. Eu acho interessante. E até agora, por enquanto, como sempre, a ciência sempre está avançando.
eu me coloco ao lado e faço a defesa do Robert Alex dentro da nossa mesa socrática aqui. Que foi, José? Só porque eu sou fã do Sócrates? Sempre é isso. De Não, fato, assim, jamais. de fato, assim, a minha grande proposta, né, com o projeto de iniciação científica, né, da fundamentação ética da proporcionalidade, é a gente parar para pensar sobre quais elementos de confiabilidade empíricos e até, de certo modo, elementos valorativos, né, de confiabilidade normativa, podem ser lidos e podem ser relidos através da ideia. Então, o Mateus acerta muito bem quando ele fala da necessidade da gente estudar o McIntyre. O Josué, quando ele fala da necessidade da gente revigorar a tradição a tradição tomista, a tradição aquiniana. O Caio também, quando fala sobre Sócrates, quando traz a ideia de Polis com Aristóteles, porque, no fundo, o que todos nós estamos preocupados é com o fato de que, se o debate jurídico e o debate político continuarem excluindo ou continuarem negando a necessidade de trazer à tona elementos éticos, a gente vai continuar numa sociedade na qual os interesses individuais eles são imponderáveis sobre o interesse público. Então, acho que essa é a nossa maior preocupação. Essa é a nossa maior vontade e interesse, né, de investigar. Eu disse, né, a minha maior crítica quanto a esse texto, quanto a essa proposição, hoje é essa. A gente pode facilmente pegar, compreender o Alex e começar a aplicar ele. A gente pode criar um projeto de extensão em que a gente vai pegar, por exemplo, a petição inicial de uma ação trabalhista e a gente vai dizer que os direitos sociais aqui desse sindicato estão sendo violados e que a explicação racional dessa violação se dá por conta da aplicação da estrutura da fórmula peso, por conta desses princípios colidentes. A gente pode fazer isso? Pode, tranquilamente. Mas do mesmo jeito que a gente pode fazer isso, o político que desviou milhões de reais, ele pode financiar o estudo de alguém que vai pegar o Robert Alex e que vai usar o Robert Alex para defender o cara, para o cara não ser preso, não ter o passaporte cassado e ele poder ir para as Ilhas Caimã, tranquilamente, né? Ficar lá. Então, a grande questão é quem a gente está beneficiando, né, com essas teses, com essas proposições. Acho que a gente não pode perder de vista isso. É isso mesmo. Concordo. De fato. Acho que hoje a gente não está mais... A gente tem uma fundamentação ética já bem saturada, digamos assim. Mas o que falta hoje mesmo é pôr em prática, né? Como o Humberto Ávila diz, né? Ninguém discorda que um princípio, que os direitos fundamentais é um princípio. Até a própria jurisprudência. Mas hoje a gente não pode falar de... Colocando um campo de honestidade aqui, por exemplo, o que nós... Claro, não colocando uma visão partidária aqui também, mas sim política. Não há sentido em dar 5,7 bilhões para uma campanha eleitoral. Onde é que há proporcionalidade nisso? Não há razoabilidade nisso, na verdade. Se jogar na fórmula, não bate. Não bate. Se jogar na fórmula, não vai. Se jogar na fórmula de Alex, não bate. Eu acho que tu podes até fazer esse exercício, né? Mas a gente começaria primeiro pela necessidade, pela adequação, depois pela necessidade, né? Que são elementos aqui descritivos e tal, né? Pela adequação, acho que não passa justamente porque não há o fomento, né? Da adequado e tal para atingir os objetivos a que se pretende, né? Necessário também não é porque com investimento menor você consegue atingir o mesmo objetivo e restringe menos outros direitos, como, por exemplo, o direito à saúde, educação, etc, etc. Agora, falando especificamente sobre a questão da fórmula, né, eu acho que é meio desleal com os outros direitos,
Porque qualquer outro critério, seja com confiabilidade empírica, seja com confiabilidade normativa, com peso abstrato, eu acredito que a gente vai ter muito mais, e intensidade de interferência, a gente vai ter mais elementos tendentes a, por exemplo, porque a gente está falando com colisão com um princípio, né? A gente está falando de colisão com vários. Com o direito à saúde, com o direito à educação, com o direito ao desporto, com o direito ao lazer, com vários outros direitos que vão ser, de certo modo, restringidos pela aplicação de verbas públicas para financiamento de campanha em detrimento, né, da tutela dos outros. Então, eu acho que a questão é muito mais sobre quanto à relação de precedência, a relação de precedência de financiamento de campanha pública em relação a todos os outros direitos e princípios que ela acaba colidindo, né? Quando a gente pensa na estrutura orçamentária dessa maneira. E é interessante a gente pensar assim, porque se a gente pensar assim, a gente pode controlar o processo legislativo também assim. Quando eu tenho uma proposição de um projeto de lei que claramente está tratando, né, um determinado bem jurídico de maneira desproporcional com o outro, tipo, a gente teve uma notícia aí que vai haver mais uma reforma no direito do trabalho e de que nessa nova reforma há a previsão de criação de um tipo de categoria de emprego formal que não vai recolher FGTS. Como é que tu pode me afirmar com 100% de certeza que a garantia de recolhimento de FGTS e dentro desse projeto de lei aqui, que vai criar uma categoria de empregado que não recolhe FGTS, esse simples fato não está colidindo com a dignidade humana do trabalhador? Certo. Então, argumentos do processo legislativo podem ser aprimorados se utilizar, né, essa perspectiva do Alex. Mas aí, de novo, volta a grande questão, né? A serviço de quem? A serviço de quem? Doutor, é interessante notar que muitas vezes o processo legislativo ele não perpassa uma análise técnica. E o Robert Alex ele dá uma chave para a gente que é muito interessante, que é essa fórmula e toda a estrutura do pensamento dele, que é poder realmente ter um critério para mostrar. Olha, senhor político, esse critério que você está usando não vai atingir os fins objetivados e ainda vai fazer uma ofensa a uma série de princípios constitucionais. Isso não é razoável. Que muitas vezes, dentro das razões políticas, a gente esquece as razões jurídicas e perde toda a via do caminho. Às vezes a gente esquece até a própria razão, né? Chega até a ser uma ironia chamar razão política de razão, né? Eu tô achando o Gabriel e o Matheus muito caladinhos. Olha, o Gabriel pode falar? Pode falar, Gabriel. Pode. Cara, assim que a gente tem altos debates. Gabriel, se tiver alguma pergunta aí, cara. Porque, sei lá, eu tô um pouco introvertido, que eu sou aluno do primeiro semestre, né? Eu comecei agora o curso de Direito. Só que eu tava conversando com o Caio aqui que eu tinha achado de EAD, de Introdução ao Direito. Aí ele me apresentou aqui como é que se diz? Essa questão da dignidade humana e eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu tô mais ouvindo mesmo porque eu ainda não tive ainda a preparação para poder debater assim. Mas então já tá começando bem, né? Acho que o que tu ouve só como dignidade humana é de um campo totalmente ideológico hoje. Com certeza, né? Esse campo que a gente estuda aqui. Tu pode pedir depois ao Caio, né? Caio, eu não sei se você já está como administrador do nosso grupo. Eu coloquei todo mundo como administrador, né? Mas se não tiver, eu vou lhe colocar. Para você incluir o Gabriel, para ele ficar ciente da nossa agenda, dos nossos encontros, tá bom? Claro. Tá? Claro. E aí, se a gente não tiver mais nada para falar sobre o texto, eu vou encerrar a gravação, mas eu ainda vou conversar um pouquinho com vocês, tá? Certo. Eu só quero terminar com uma declaração. Matemática e direito são coisas legais, juntos, mais ainda. Quem diz o contrário, eu não concordo. Um abraço aí. É isso aí. Concordo em gênero, número e degrau.
Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que vai assistir isso daqui, ou que está assistindo pelo YouTube, né? Então, eu já estou ciente que vai para o YouTube daqui a pouco isso daqui, beleza? Não problema nenhum. Tá? Beleza, sem problema. E aí eu me despeço do pessoal que está assistindo aí pelo YouTube, tá? Até a próxima reunião.